Olá, estamos juntos mais uma vez aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário, levando até você informação e prestação de serviço. Aproveito para lembrar que as nossas entrevistas, os principais pontos das nossas entrevistas aqui na RDTV, você encontra reproduzidos também na versão online do RD, repórterdiario.com.br, onde inclusive tem o link com a galeria de vídeos da RDTV e tem ainda a versão impressa do jornal Repórter Diário, circulando semanalmente nos 7 municípios do Grande ABC, com as principais notícias da região. Mensalmente, a RD em Revista traz os assuntos que nos interessam. Curiosamente, a edição mais recente trata sobre educação, chegando aí o período de matrícula escolar, de rematrícula, vestibulares, Enem. Aliás, a gente falou sobre Enem, tem dicas para o Enem na galeria de vídeos da nossa RDTV. E hoje vamos falar sobre educação também. Olha aí, já aproveito. Estou falando da revista e apresento a nossa convidada. Nós vamos falar sobre a educação aí para as nossas crianças, sobretudo que vem aí o começo na educação infantil, passando pelo ensino fundamental, tantos temas importantes para a gente abordar atualmente, e nós vamos abordá-los com Josi Stocco, que é diretora de um dos colégios mais tradicionais da cidade de Santo André, acaba de completar 63 anos, que é o Colégio Stocco. A Josi é diretora do colégio, como eu já disse, também doutora e mestre em educação e especialista em educação infantil. Seja bem-vinda, Josi. Muito obrigada, Gustavo, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso recebê-la aqui nos estúdios da RDTV. E, Josi, eu sei que tem novidades do Colégio Stocco, aliás, já a gente vai falar sobre essas novidades, mas eu queria aproveitar que tem alguns assuntos frescos na memória das pessoas e preocupando muitos pais, não é? Como, por exemplo, o bullying. Hoje se discute muito isso, até por conta do que ocorreu em Goiânia, no Colégio Goiáses. Como é no Stocco, por exemplo, ou qual é a tua visão, até como educadora, sobre essa abordagem? Como combater a prática do bullying? Existe alguma dica? É possível isso, Josi? Então, Gustavo, eu vejo que é possível, mas o fato de ser possível não quer dizer que seja fácil. É uma tarefa, muitas vezes, hercúlea. Por quê? Primeiro, nós precisamos pensar o que é o bullying. E, de uma maneira geral, nós verificamos uma situação de bullying quando tem um público-alvo, quando as ações de violência elas são reincidentes, são repetitivas. Recorrentes. Há também um público espectador. E isso configura uma situação de bullying. Espectador passivo, né? Que não toma nenhuma atitude em defesa da vítima. Isso, não toma nenhuma atitude, a reincidência, a violência. E uma outra característica para nós pensarmos o que é o bullying é quando ele é praticado entre pares. Entre colegas de escola, colegas de trabalho, configura-se o bullying. Mas aí você diria, como a gente já falou aqui, é uma situação preocupante, a gente está falando até, eu achei curioso você tocar nesse ponto, que é o da concepção do bullying. Porque muitas vezes é difícil caracterizar o bullying. Por mais que hoje se fale, aí aqueles que, por exemplo, que defendem que nesse caso de Goiânia não foi bem assim, não foi bullying, as pessoas hoje em dia tudo transformam em bullying, então muito, não é, pessimistas, mas essa questão da concepção ela é preocupante porque em muitos casos, você até falou dos pares, tem aquele limite. Será que é brincadeira entre a molecada, entre os amigos? Será que ninguém está percebendo que já está partindo para algo muito mais sério? Não tem isso. Tem, Gustavo. Por isso que eu optei por, primeiro, a gente pensar o que é o bullying. Então, se eu compreendo o que é o bullying, eu posso conseguir distinguir entre uma situação de violência isolada, no que diz respeito aconteceu numa única vez, do que uma situação de bullying. Porque o bullying, ele precisa, entre outras características, conforme eu já falei, ele precisa ser enxergado como. E daí, o que acontece? Às vezes as crianças brigam no intervalo, é uma situação de violência, mas se ela não se repete, não tem um público-alvo, não foi entre pares, não se configura como bullying.
tem aquela coisa também que às vezes, eu não sei se para a escola é fácil perceber, que tem algumas coisas que são veladas, não é? E aí, para administrar esse problema, um exemplo, hoje se discute também a questão da homofobia. E há muitas crianças que, ainda mais têm idade, jovens, já convivem na escola com aquela coisa, bichinha, viadinho, isso mesmo. Não sei o quê. E às vezes, eu não sei se isso chega à escola, e muitas vezes essa criança ela não toma nenhuma atitude, não cria uma confusão, não cria uma briga, só que ela vai somatizando aquilo, vai sofrendo. Ou de repente, por conta de racismo, não é? Alguns colegas vão tocando na ferida sem, né, E por classes sociais também. Eu vou dar um exemplo de um colégio em São Caetano onde minha mãe trabalhava. Existia uma garota que ela tinha uma classe social bem humilde e havia uma vulnerabilidade social na família. E às vezes a menina ia para a escola, muitas vezes, sem tomar banho, com o nariz escorrendo. E uma menina especificamente jogava aquilo na cara dela. Crianças de 6 anos, muito pequenas. Eu não fico perto de você porque você fede. Exatamente assim. E para lidar com isso, né, você tem que ter... É bem difícil. E você perguntou para mim no começo, eu vejo sim. Você perguntou para mim assim, como detectar, como verificar isso? Então, primeiro eu preciso saber o que é o bullying. Tendo a concepção de bullying, eu preciso prestar atenção nas crianças, enquanto diretora de escola, ou os diretores de escola, professores, gestores, orientadores, assim como a família, também prestar atenção nas queixas que a criança traz, porque algumas crianças trazem e outras não. Então, por isso que além de eu ter uma escuta sensível, para perceber o que o meu filho, o meu estudante, o meu aluno traz para mim, eu também preciso ser muito observador. Prestar atenção se não há uma incidência de queixas ou de comportamentos para eu atuar. Então eu diria que tanto a família quanto a escola unirem-se para prestarem muita atenção no que esta criança traz. No caso desta que você citou. Então, a escola percebe, então a escola precisa agir, muitas vezes preventivamente, porque nunca... será demasiado eu utilizar algumas estratégias para que as minhas crianças, os meus jovens saibam sobre a situação do bullying, o que o bullying pode implicar na formação da criança, do adolescente, futuramente, não só no presente, mas isso pode gerar, como você disse, traumas para o futuro, como esse que você mencionou também do garoto nas questões homossexuais. Então, o que a gente precisa fazer é prestar atenção no contexto, no que esse jovem e criança trazem para o adulto, e daí palestras, como nós fizemos na escola até antes desse caso que aconteceu em Goiás, nós havíamos feito palestra para os alunos. Vocês já trabalham? Já trabalhamos isso. Nós também trouxemos uma advogada especialista em questões relacionadas às redes sociais. Algumas famílias participaram dessa palestra, outras não compareceram, o que nós lamentamos, mas o papel da escola nós estamos fazendo. Conseguimos dar conta de tudo, Gustavo? Não. Porque muitas vezes essa criança, como eu disse anteriormente, ou jovem, não fala para o adulto, mas pode falar para um colega. Então os colegas desta criança ou deste jovem também podem contribuir para que nós possamos trabalhar e combatermos o bullying. Porque às vezes tem receio de falar para o pai ou falar para a professora, mas... Sim, mas para um colega... Isso, então todos têm que estar muito atentos para essas questões. E a pessoa que é vítima do bullying, não necessariamente todas essas pessoas vão se rebelar como se rebelou o garoto, partindo do princípio de que foi mesmo um caso de bullying, como se rebelou o garoto lá de Goiânia, ou de Realengo, no Rio de Janeiro, ou outras partes do mundo, mas alguns não vão se voltar contra os outros, mas podem prejudicar a si mesmos, né? Podem cometer atos aí. E levar isso para a vida adulta. Sim, ou os pais observarem para que o próprio filho com esse sofrimento não cometa um ato trágico aí, alguma coisa pior, não é? Porque tanto a pessoa pode ir contra o outro, como atentar contra a própria vida. Essa questão de suicídio também por causa de bullying, ela também acontece. Então, nós precisamos prestar atenção, ouvirmos bastante quem está pertinho da gente para evitarmos. Inclusive, tem uma campanha... mesmo que não falem, não é, Josi? Isso. Observar. Mesmo, se a pessoa se retrai, fica muito quieta, vai represando. Reprimida, vai represando. Inclusive, tem uma campanha muito bonita do Hospital das Clínicas,
sobre a questão do uso dos aplicativos, dos dispositivos, melhor dizendo, móveis. Porque às vezes as pessoas estão tão conectadas no dispositivo que não prestam atenção na criança, nesse jovem que está dentro de casa. Sim. E isso tem sido muito frequente, não é? O aparelho celular, ali, o dispositivo móvel vira aquela maneira de você distrair o filho para você ter paz, ter tranquilidade, e você não presta atenção, não é? Deixa ali. E tem todo o perigo também do digital, das redes sociais, o próprio cyberbullying existe. Sim. Não é? Inclusive a advogada foi para a escola fazer a palestra aos pais, ela conversou conosco sobre isso. Sobre o cyberbullying e as implicações disso para a família. Porque se a criança é menor de idade, a responsabilidade, dependendo do ato que ela comete, passa a ser ou da escola ou da família. Teríamos que analisar cada situação dentro de um contexto. Então, todos nós precisamos prestar, como eu já disse, atenção no que acontece. E as redes sociais hoje em dia, olha, se para adulto tá difícil, imagina algumas coisas para criança, porque as pessoas estão neuróticas, estão loucas nas redes sociais. Agora, essa questão da observação é muito importante, e eu tinha até anotado aqui para abordar com a Josi essa questão do que a escola propõe, né, da disciplina escolar e a disciplina familiar. Às vezes existe um conflito aí, e já que a gente está falando de bullying, tem muitos pais, de repente, que não imaginam, porque de repente, perante os pais, o filho tem um comportamento. A gente tem os comportamentos sociais, somos de uma forma perante a família, de uma forma perante os amigos, no trabalho, e muitas vezes os pais têm dificuldade, até não digo que seja de propósito, de perceber que o filho possa estar praticando bullying ou possa estar cometendo outros atos questionáveis, porque tem muito pai que passa a mão na cabeça do filho, né? Às vezes a escola, olha, tem esse problema, ou manda um recado, não, meu filho não faz isso, meu filho... E nesse caso, esses pais não percebem que podem estar prejudicando os filhos, Josi? Qual é a visão? Gustavo, excelente a sua colocação. Então eu vejo assim, há pais que percebem, há pais que não percebem. A situação é bem complexa, não é mesmo? Mas a escola, e eu digo isso em nome da maioria das escolas, elas, quando entram em contato com a família para compartilhar uma situação que aconteceu dentro do espaço escolar, ela tem como objetivo compartilhar para juntos resolverem. Então vamos lá, família e escola, uma grande parceria que sempre pode dar certo. Então a escola, ao compartilhar, seria interessante ouvir sempre o outro lado. É importante ouvir o que o gestor, o orientador, diretor, coordenador tem a dizer sobre o fato, ouvir também o lado da família e, assim, juntos pensarmos o que nós vamos fazer. Porque há crianças que podem cometer um ato relacionado ao bullying ou cometer um ato de indiferença ao colega, um ato de violência, enfim, ou mesmo de indisciplina. Então, quando a escola coloca, é para a ciência, para compartilhar e para juntos resolverem. Por sua vez, é importante a escola também ouvir o que a família tem a dizer. Porque talvez a criança não se manifestou na escola, mas em casa ela pode ter um desabafo e dizer: fulano pega no meu pé, briga comigo e eu dei um tapa nele. Daí a família traz essa informação para a escola, por exemplo, e a escola trabalha em conjunto. Nem a família, nem a escola devem ocupar o lugar de onipotência. Sei tudo, resolvo tudo, então é desta maneira. Mas, por meio do diálogo, dá para ouvir. Agora, o que você apontou... uma relação de confiança. Isso. Né? Agora, o que você apontou é muito importante, realmente, por quê? Às vezes a gente coloca algo para a família e nem toda a família concorda. E você acentuou uma situação que é bem comum. Eu posso ter um comportamento dentro de casa e um outro na escola, porque afinal, em cada lugar eu vou me situando. Você coloca enquanto sujeito social, me coloco de maneira diferente. E pode acontecer, sim, da criança não ter esse comportamento dentro do universo familiar, mas ter esse comportamento dentro do universo da escola. Mas olha, você sabe, Josi, que eu já presenciei, já vi até casos de pais que sabem realmente que o filho é da pá virada, em casa, em qualquer lugar, só que se alguém falar qualquer coisa, é motivo de briga, porque a pessoa não aceita e passa a mão na cabeça do filho. Então, mas daí nós precisamos pensar, além de educadora, eu sou mãe. As minhas filhas já são jovens, adultas, mas como mãe, eu sempre procurava ouvir o que a escola tinha a dizer, embora elas não deram trabalho nenhum nesse sentido, mas assim, o que a escola tem a dizer? Como é que eu vejo? E que adulto que eu estou formando?
aquele ditado popular de que o fruto não cai tão longe da árvore. Ou também tem uma outra questão, eu posso ter um comportamento excelente, procurar dar exemplos para os meus filhos, mas também tem a questão do sujeito. Quem é esse sujeito? Porque ele não aprende só com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com a família. Claro. E também aprende por meio das redes sociais, por meio do convívio no clube. A criança e o jovem, eles estão expostos a vários contextos. E nisso eu posso experimentar, eu posso ousar. Então nós temos que pensar, ignorar a situação que a escola trouxe para mim vai ter qual consequência? Sim. Lá no Estoco nós costumamos dizer que são nossos alunos por um tempo, filhos dessa família a vida inteira. Então nós estamos, enquanto escola, para colaborarmos com a formação dos filhos. Dos filhos, nossos alunos. Mas nós não vamos ver muitas vezes quem eles se tornaram. Quem verá é a família. Sim. E aí, o passar a mão na cabeça vai ter consequência. Você é muito condescendente, que valores depois esse filho? Porque eu vou avançando. Porque tem uma questão do freio. Hoje eu posso, ninguém se importou com o que eu fiz, então eu fui desrespeitoso, bati no colega, desrespeitei o professor e vou avançando nesse contexto de posso fazer o que eu bem entendo, porque não há consequência nenhuma por parte, se não houver, da família ou da escola. Então, eu avanço de tal maneira que chega uma hora que eu estou além da fronteira do que eu poderia estar enquanto sujeito. E eu vou colher consequências disso. E a gente sabe que não é fácil também, né, para os pais. Hoje em dia, não é fácil para ninguém educar. Por isso que a escola se coloca sempre como parceira da família. E responsável porque a família escolheu a escola para juntas educarem a criança. Juntas. Cabe à escola uma parte formal do conhecimento que foi organizado pela humanidade. A escola também dar continuidade, mas tem questões que só a família pode interferir e decidir. Cada universo familiar é diferente do outro e nós não estamos, enquanto escola, queremos colocar todo mundo numa forma para dizer é assim que deve ser. Mas pela experiência que nós temos de há tantos anos como educadores, nós podemos dizer que há caminhos e caminhos que podem dar mais certos do que outros. E nem sempre o que se aprende fora é ruim. Tem muitas questões. Às vezes tem pessoas que evoluem tanto no contato com amigos, sem com grupos, dúvida. Às vezes famílias têm valores e isso não estou dizendo que é ruim. Não, Cada realmente. família carrega seus valores, seus conceitos morais, religiosos, enfim. Mas muitas vezes, no decorrer da vida, esses filhos de repente se abrem para outras mentalidades, derrubam preconceitos, evoluem de uma forma super positiva e às vezes até agregam para a família e vice-versa. Tem isso mesmo, porque aí. É muito importante. O fora é ruim. Não, e não é mesmo, porque assim, nesse contato com o outro, eu vou aprendendo, também vou me descobrindo. É muito útil. Quando eu você vê o que serve para você e o que não serve. Isso, vai filtrando. E quando eu disse dos contatos, é assim. Conforme eles crescem, eles vão obrigatoriamente, não tem como você impedir, colocar numa redoma, mas eles têm outras experiências. E nós precisamos, enquanto família e escola, prestarmos atenção nessas experiências que formam o sujeito. Agora, eu queria entrar numa outra questão, Josi. A gente falou aqui do Estoco, que é uma das escolas mais tradicionais de Santo André, são 63 anos aí, né? Tem o Estoco, com o ensino fundamental, tem o Estoquinho para a educação infantil. Já que a gente está falando do papel dos pais, como fica essa questão? Tem muitos pais que eles depositam uma expectativa enorme no aprendizado dos filhos, não é? E como é que tem de se dar essa interferência, vamos colocar assim entre aspas? Porque eu creio que deva chegar muito para vocês, meu filho ele tem um atraso aí numa determinada disciplina, parece que ele não acompanha a matemática, ou meu filho está demorando para falar, não consegue pronunciar algumas palavras, é algum problema dele específico, tem o tempo dele, o tempo certo para as coisas acontecerem, como é que é, Josi? Gustavo, quando a gente fala de desenvolvimento, tem a questão do cada um, mas quando você está na escola, você tem uma expectativa, de acordo com os estudos que nós fazemos sobre desenvolvimento infantil, o que você espera no que diz respeito ao desenvolvimento físico, psíquico, social, você tem expectativas. Não que você queira nivelar todos, mas você pensa em tal idade, vai começar a falar, a andar, a ler, enfim. Então, diante disto, uma das recomendações que nós damos é que a família fique muito próxima à escola acompanhando. E a escola, por sua vez, por meio de reuniões com as famílias,
por meio de encontros, palestras, possa compartilhar qual é a proposta pedagógica dela e quais são as expectativas em relação ao nível de desenvolvimento esperado para aquela faixa etária. Porque cabe à escola e também à família esse estimular e acompanhar, sendo que a escola dá um tipo de estímulo, a família outro, mas o importante é a família estar sempre presente nesses eventos que a escola promove para dizer sobre como está o filho, o acompanhamento. Essa questão do atraso vai depender muito do contexto, porque está atrasado em relação a quem? O que é um atraso? O que é um atraso? Porque tem o tempo da descoberta, tem o tempo da construção do conhecimento. Então, por isso que em linhas gerais, porque é muito complexo abordar sobre tudo isso em tão pouco tempo, em linhas gerais conhecer a proposta pedagógica da escola e acompanhar essa proposta por meio dos eventos e reuniões que nós fazemos. Porque nesses momentos é que nós vamos dizer para as famílias se atingiram ou não as metas da proposta que a escola realiza. E atenção aí, né, as habilidades da criança. Sim, porque também tem alguns têm mais habilidades para música, outros para matemática. Por exemplo, só que tem um detalhe, quando eles estão na fase de educação infantil e ensino fundamental, para nós temos que incentivar e possibilitar diversidade na proposta para que eles possam escolher, porque eles são muito pequenos ainda, estão se descobrindo. Depois, mais velhos, é que eles vão conseguir perceber que tem mais habilidade para uma área e não para outra. Mas na educação infantil e no ensino fundamental, é importante que você dê um leque de possibilidades. Aponte os caminhos. Aponte os caminhos para a criança ir se descobrindo e construindo conhecimento. Mas respeitando também o tempo da criança. Respeitando o tempo da criança. Você tem uma meta, que é uma meta de um modo geral. A criança. Eles têm uma mini agenda de executivo. Nossa! Então, o que acontece? Eu tenho uma meta para o coletivo, mas eu tenho que ter um olhar individual. Ajudar essa criança a potencializar-se. Inclusive, é uma das campanhas, é uma campanha que nós temos feito, que é potencializando essa criança desde 1954. Ou seja, no que o Gustavo parece-me que é muito bom. No que eu posso contribuir para que ele avance, para que ele se desenvolva, para que ele conquiste. Sim. Então, é um dos caminhos que a escola pode enveredar. E já que vocês estão aí potencializando talentos, não é? Vamos falar desses 63 anos, vocês estão agora, de uma certa maneira, também repaginando alguns conceitos, Isso como a mesmo. identidade visual da escola. Isso. Mas eu até fiz questão de falar sobre esses assuntos, até chegar nessa novidade do Estocco, porque vocês nessa repaginada, nessa nova identidade e tudo mais, aí vocês não deixam de focar nos valores, né? Vocês têm estimulado muito esses valores comportamentais. Exatamente, porque a essência do Estocco sempre foi acolhimento. Então é uma escola que nós falamos que é para todos. Então, aquele indivíduo que ele tem um alto potencial, aquele que de repente não se percebe com um alto potencial, enfim. Uma escola para todos, ela é acolhedora. Em sendo acolhedora, o que eu posso potencializar? Quais são as habilidades? Quais são os meus valores? Então, nós revitalizamos a marca, fazendo uma releitura do brasão, que é o brasão da família. Contudo, nós não abrimos mão dos valores. Porque para nós é muito importante o respeito, a solidariedade, o carinho com o outro, você aprender a conviver. Então, algo que nós trabalhamos bastante na escola é sobre essa convivência, o respeito em relação ao outro. Isso não quer dizer que nós não tenhamos problemas, porque a partir do momento que você convive com o outro, tem diferenças, temos problemas, como toda escola tem. Mas a escola não abre mão de fazer um trabalho voltado ao respeito, porque se você respeita o outro, há uma grande chance de você, por exemplo, não praticar bullying, que foi o início da nossa conversa. Se você aceita o outro como ele é, mesmo que ele seja tão diferente de você, você vai pensar antes de praticar uma atitude inadequada, você vai pensar antes. Não é uma tarefa fácil. Também ou vai aprender a quando brincar, né? Porque muitas vezes isso, quando brincar, existe como a brincar. crueldade infantil, que é natural, muitas vezes ela existe, ela tá ali.
Mas tem muito também aquela coisa de achar que está sendo divertido, está sendo engraçado, está brincando, estou zoando com todo mundo. E não está. Sem perceber que aquela zoação pode ter consequências, né? Então você, a partir do momento que você respeita, que você entende o outro, você pode até ter essa medida, né? Eu passei do limite, não é bem assim. Estabelecer um diálogo, né? Muito provavelmente. E muito interessante que você falou agora também, assim, Gustavo, passei do limite, não é? Quando você começa a olhar para o outro com um olhar de generosidade, quando você exercita esse aceitar o outro, você vai aprendendo também a não passar do limite. E a fazer uma autoanálise. E se eu estivesse no lugar? Passei do limite, deixa eu pedir desculpa. Isso, Gustavo, exatamente. E se eu estivesse no lugar? Que é o que hoje... Se colocar no lugar do outro. É isso que eu ia dizer. Hoje isso falta muito para os adultos também, Opa! Né? Tá muito difícil para você se colocar no lugar do outro. Acho que as pessoas julgam muito sem imaginar. Se fosse comigo. Se essa situação tivesse acontecido na minha casa, ocupando muito lugar de juiz. Ocupando lugar de juiz. Eu acho que é por causa disso, acho que é por causa daquilo. Não, podemos ter e devemos ter as nossas opiniões. Sim. Mas antes de nós colocarmos esse juízo de valor, pensarmos, se eu estivesse nessa situação, eu conheço essa situação para que eu emita esse juízo de valor, me posicione desta maneira? Porque tudo é muito complexo. Claro. É o caso que você estou de Goiás. É tão complexo. Redes sociais também, hoje em dia, redes sociais aceitam tudo, né? Você joga lá, cria qualquer polêmica. Eu às vezes me pergunto, será que as pessoas pensam dessa forma? Claro que muitas pensam. Mas eu falo, alguns às vezes plantam ali na rede social só para criar o estardalhaço, né? Só para deixar o conflito rolar e todo mundo se degladiar ali, porque lança umas coisas e fala, a pessoa não está se colocando no lugar da outra, né? Não tem. E colocar esse lugar do outro é muito importante. Para que a gente não ultrapasse essa barreira que você falou da medida, do limite. Quais são as novidades para 2018 do Estocco? Além dessa identidade nova, o que tem de novidade? Então vamos lá. É que eu não posso contar tudo, senão não vai ser novidade para as famílias. Mas assim, nós vamos ter, para 2018, nós vamos ter de um aplicativo que eu tenho certeza que as famílias vão gostar muito, que vai facilitar a vida delas. Nós vamos já aproximando a tecnologia, então vamos dar mais um passo nesse sentido. Nós vamos também ter algumas parcerias que farão a diferença para a escola, mas isso eu vou deixar como segredo. Em novembro agora os pais vão descobrir que são parcerias que fortalecerão tanto o trabalho de formação de professores, que é algo que nós valorizamos bastante, atualizando o corpo docente, porque é ele que lida com as crianças. E também nós queremos, porque o Estocco, se a fundadora da escola já estivesse viva, ela completaria 100 anos, a dona Alzira Estocco. Então tem uma novidade que nós estamos planejando para lançarmos no mercado, para contribuir com a sociedade em relação ao que ela foi. Nós vamos contribuir no que diz respeito também à formação de professores. E fica sendo também uma homenagem, não é? Merecida. Fica uma homenagem, porque se ela estivesse viva, ela faria 100 anos e a essência dela foi de educadora. Então nós estamos organizando mais um espaço para contribuirmos com outros educadores. Que bom. Entre tantas outras novidades. Até emocionada, né? Eu gosto muito da escola. Eu tenho que gostar, né? 3 unidades? São 3 unidades? São 3 unidades. O Estoquinho, Educação Infantil. A unidade 2, que é a unidade de transição, que é uma unidade exclusiva para o 2º ano, a ex-primeira série. E a unidade 3, que fica na Padre Anchieta. É 146, bairro Jardim, que atende alunos do 3º ao 9º ano. É ensino fundamental. Tá aí. 63 anos aqui em Santo André, como uma das escolas mais tradicionais da região do ABC. Essa é Josi Estocco, diretora do Colégio Estocco, e como eu já disse no começo, doutora e mestre em educação, especialista em educação infantil, trazendo para a gente também alguns assuntos importantes para enriquecer o debate nessa relação entre escola, pais e filhos, e por que não escolas, pais, filhos e sociedade, não é? Porque esses alunos, essas crianças, jovens, estão todos preparados e inseridos já na comunidade, na sociedade. A Josi que está se preparando aí para o lançamento de um livro também. Isso, né? Mesmo. Dia 9 de novembro, das 18h30 às 21h30, na Livraria da Vila, da Alameda Lorena, eu lançarei um livro sobre docência jurídica, que é um livro que eu abordo sobre o ser professor no ensino superior. Embora eu tenha focado na docência jurídica, porque eu entrevistei professores de direito... Que você fez direito? Que eu fiz direito também. Ele é um livro que pode ser bastante útil para professores da graduação de outras
de outros ensinos, de outras formações. Isso, por quê? Alguns professores estão no ensino superior sem terem estudado para serem docentes. Então eu falo sobre isso. A vida os colocou, então estão docentes. Então eu falo sobre saberes da profissão, falo sobre a profissionalidade docente. Então, quem puder prestigiar a Livraria da Vila, dia 9/11. E aí pode ser aplicado não só no direito, mas em outras áreas, como disse a Josi. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a sua gentileza, o acolhimento que você deu para mim, para a escola e ao Repórter Diário na sua pessoa. Valeu. Muito obrigada. Agradecendo aí a Josi, eu quero lembrar a você que esse bate-papo, além do site repórterdiario.com.br, ali na galeria da RDTV, vai estar também em YouTube, RDTV Repórter Diário, e na fanpage do Jornal Repórter Diário no Facebook, Jornal Repórter Diário, onde a gente se encontra, além das edições gravadas do nosso RDTV, também com as transmissões ao vivo, as nossas lives, tá certo? A gente se vê.